Ações judiciais solucionadas no menor tempo possível é um dos maiores desafios do Poder Judiciário. Uma das formas de acelerar a tramitação dos processos foi a substituição das peças físicas em papel por processos eletrônicos. Com a digitação ou a digitalização, a burocracia diminuiu. O cartório recebe a ação, que é cadastrada pelos próprios advogados, e em pouco tempo as partes são intimadas. O juiz encontra na tela do seu computador os processos conclusos para julgamento. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. A informatização permite que advogados possam peticionar de qualquer lugar do mundo. Os escritórios de advocacia também devem desenvolver sistemas específicos para acompanhar as ações. Softwares capturam dados e organizam possíveis cenários e seus riscos. Boa noite, professor Paulo Regis, um tema muito interessante e atual. Boa noite, Vivi. Sempre uma alegria estarmos juntos para mais um tema jurídico, sem dúvida, atual. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós contamos hoje com a presença, Bives, do advogado Gabriel Lopes Moreira. Ele é sócio de um conceituado escritório de advocacia no Rio Grande do Sul e membro fundador da Associação de Escritórios Jurídicos e Empresariais. É conselheiro da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, da seccional do nosso estado, coordenador do Tribunal de Ética e Disciplina da nossa Ordem dos Advogados e diretor jurídico do Esporte Clube Internacional. Sei que tu tens algumas restrições, mas eu não tenho. Algumas, poucas, pouquíssimas, professor. E especialista no tema de gestão de escritórios e departamentos jurídicos. E, como sempre, nós contamos com a presença do professor Jorge Trindade, que, entre outras disciplinas que leciona na UBRA, Psicologia Jurídica. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao quadro Direito em Pauta. Professor Paulo Regis, como de praxe, a gente sempre indica uma obra jurídica, cortesia, então, da Livraria do Advogado. Perfeitamente, Bives. Qual a obra de hoje, professor? Nós vamos indicar a obra intitulada Execução em Face da Fazenda Pública e como subtítulo Dignidade e Processo, da autoria de Fabrício de Farias Carvalho. O autor é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e especialista em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais. Ele é professor de Direito Processual Civil nos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Santo Agostinho, no Nordeste. O livro aborda a execução de pagar quantia certa em face da fazenda pública sob a ótica da dignidade humana, tratada como vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico, em especial das normas processuais, fundamentais e principais construções doutrinárias nacionais sobre o tema. Essa é a obra que indicamos, Bives. Você está vendo aí na tela o telefone da Livraria do Advogado. Caso haja interesse, pode entrar em contato e receber esta obra, né, para que você possa pesquisar em casa. Bom, vamos começar, doutor Gabriel, mais uma vez, seja bem-vindo. Doutor Gabriel, a tecnologia nos escritórios de advocacia passou a ser um diferencial competitivo. Que espécie, por exemplo, de softwares podem ser implantados nos escritórios na atualidade? Tá bem. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. Luiz Gustavo Bives. Muito bom revê-lo, como sempre. Colega de colégio, é bom a gente fazer essa ressalva, né? Há 30 anos conheço o doutor Gabriel e me chamou a atenção, inclusive foi indicação minha esse tema para que a gente pudesse discutir. Já falamos outras vezes nos avanços tecnológicos, mas agora em específico. Essa área de softwares hoje, doutor Gabriel? Com relação à necessidade dos escritórios se profissionalizarem, dos escritórios terem condição de estar oferecendo o melhor serviço para os seus clientes, cada vez mais isso passa a ser uma questão absolutamente inerente, necessária para a manutenção das atividades de um escritório. O termo que você usou aí na sua colocação foi diferencial competitivo. Hoje em dia eu tendo a colocar que já não seria nem caso de um diferencial competitivo, é uma necessidade de manutenção no mercado. O diferencial competitivo pode vir através de inovações e coisas que possam ser agregadas a esses softwares de controles de processo, softwares de peticionamento, softwares de revisão de procedimentos, possibilidade de gestão integrada entre área financeira, área jurídica,
a área de recursos humanos. Então, cada vez mais a tecnologia chegou para o mundo do direito, isso é um fato. A gente pode eventualmente estar discutindo o tamanho desse espaço, formas de eventual regulação dessa dinâmica, tudo isso é discutível e é possível de ser tratado. Agora, uma coisa é clara e é fato, a tecnologia chegou também para o direito. E quem virar as costas para isso tende a ter um problema significativo na sequência da sua atividade profissional. Doutor Gabriel, nós queríamos levantar aqui uma questão que é muito delicada. Sim. A modernidade, a implantação de tecnologias em escritórios, isso não estaria afastando a mão de obra? Não vai eliminar a mão de obra nesses escritórios? Qual é a sua posição a respeito desse tema? Invariavelmente, professor, quando esse assunto é tratado, esse questionamento ele é rotineiramente levantado. E ele é levantado no direito atualmente, como já foi levantado em toda a questão da industrialização num passado mais recente, a automação das máquinas para atividade produtiva. E chegou a vez do direito também ter esse tipo de discussão. Cada vez mais a gente observa que muitas das atividades talvez possam ser auxiliadas ou, quem sabe, até eliminadas por atividade tecnológica, ou atividades com robôs, ou plataformas e sistemas, mas a presença intelectual, a necessidade do advogado, ela nunca será desconsiderada. Isso é outra certeza que nós conseguimos ter com muita clareza. O que pode ser alterado, sim, são atividades repetitivas, atividades que demandem talvez um menor esforço intelectual, e essas atividades, sim, a gente observa uma possibilidade muito premente de substituição ou utilização de material tecnológico para isso. Aí entra aquele outro ponto. A implementação dessas atividades tecnológicas certamente criará também novas necessidades, novas demandas para os operadores do direito. O problema que se encontra é que essas novas demandas não serão supridas por esses mesmos profissionais que eventualmente percam o seu espaço pela substituição tecnológica. Então, para que não haja esse contraponto, essa disparidade no mercado, de novo a gente vem naquela tecla da necessidade de especialização, estudo, para o crescimento profissional, para o crescimento intelectual, para que nós possamos ter advogados habilitados para viver nesse novo mundo que está se avizinhando com o direito, e a tecnologia está aí, é fato, e a gente tem que saber lidar com isso. Professor Jorge Trindade, eu vou traçar aqui um comparativo em duas áreas, vou falar da minha área da comunicação e a gente pode tentar imaginar isso junto com o professor Paulo Regis, que estão na academia hoje, na formação de novos advogados, né? E aqui a gente também tem a Faculdade de Comunicação com a formação de novos jornalistas. A prática, a tecnologia chegou e mudou muito a nossa prática. O doutor Gabriel falava um pouco disso, né? Da especialização, da formação. Claro. Né? Como hoje a academia já consegue enxergar, é possível já enxergar esse horizonte da tecnologia junto ao direito, porque isso mudou muito as nossas práticas aqui, por exemplo, dentro da comunicação. Antigamente nós tínhamos especialistas em cada área, na área o cinema, o câmera, o editor. Hoje em dia a gente consegue ver um jornalista que consegue transitar dentro dessas tecnologias, uma única pessoa dominando essas várias técnicas. A gente consegue enxergar uma preparação, uma mudança na academia já hoje para esse futuro tecnológico? Excelente colocação, Bives, porque isto está muito presente aqui na universidade, porque nós estamos vendo os novos profissionais, novos modelos de profissionais que já têm a capacidade, talvez por uma visão mais global, mais multidisciplinar ou multifacetada, de transitar por várias especialidades. Saber lidar com vários aspectos ou recortes desta complexa unidade que é a vida de todos nós. Isso a gente já assiste na academia. Na prática da advocacia, e eu queria aqui dar o meu depoimento, no sentido de que o Dr. Gabriel participa de um dos escritórios exemplares que consegue exatamente, me parece, Bives, a questão de harmonizar. Harmonizar duas coisas que são irreversíveis. De um lado, o avanço tecnológico, isso é irreversível.
E, de outro lado, manter a qualidade também naquilo que nós chamamos de relação interpessoal. Sim. Porque o cliente quer excelência. E a excelência decorre desse equilíbrio, dessa equação. O máximo em tecnologia, o máximo em avanço, em máximo em rapidez, tempo é dinheiro. Por outro lado, não quer perder o contato com o Dr. Gabriel, com o professor Paulo Regis, com o jornalista Bives. Sim. Então tem que saber, o humano e o técnico tem sempre que encontrar um ponto de equilíbrio. Isso é fundamental. Nós temos uma grande preocupação, doutor Gabriel. No meu tempo de acadêmico, e não faz muito tempo, vamos deixar claro. O professor Paulo Regis foi ontem. Foi ontem. Eu comecei a trabalhar com máquina mecânica. Sim. Professor Paulo Regis, eu vou confessar em público. Diga. Eu trabalhei com papel carbono. Ninguém sabe o que é. Não, eu sei. O doutor Gabriel não sabe o que é papel carbono. Era uma coisa preta que depois que a gente pegava a cópia aquela da folha, petição o senhor ficava fazia com papel carbono. Pretos, Sim. exatamente isso. E depois que errava uma palavra, Nossa. tinha que escrever tudo de novo. A maior conquista, doutor pessoas Gabriel, não que nós acreditam, tivemos, hein, doutor Jorge? A maior conquista que nós tivemos foi uma máquina IBM Elétrica. que tinha uma esfera. Sim, lembro. E quando essa máquina veio com um corretivo que a gente apertava, ela corrigia, foi a maior conquista. E vou confessar também em público. A primeira vez que eu tive uma máquina, usando uma máquina, que ela fazia a qualificação da parte sozinha. Aqui, deve ter um duende aí dentro trabalhando. Né? Doutor Gabriel, essas tecnologias que estão hoje em acesso, qualquer profissional hoje tem acesso, aqueles que resistiam já devem ter sido eliminados, porque alguém tem que fazer isso, tem que postar a petição lá no foro, porque senão existe a entrega física da petição. Mas e o Poder Judiciário Estadual? Como é que nós enxergamos? Diz que o Poder Judiciário de São Paulo, do Estado de São Paulo, já está todo informatizado. E o Poder Judiciário Estadual, nós ainda usamos petições físicas. Como é que o senhor encara isso? Qual é a visão que nós podemos dar para o nosso telespectador, que é ou acadêmico, ou é estudante, ou é um profissional que está militando no campo da advocacia? Tá certo. Só para colocar e não deixar passar em branco, na condição de estagiário, eu utilizava muito papel carbono para os preparos de guia de agravo de instrumento, quando necessários. Mas, enfim, sujei bastante os dedos. Como é que ele era meu colega de colégio? Eu não sou dessa época. Eu sou um rapaz tão novo, né? O senhor repetiu muitos anos Eu tentei estudar um pouquinho. No Colégio Bom Conselho, eu não me lembro. Já era tão mais velho assim na classe, mas enfim. Nem tanto. Mas, retornando para o tema com relação a Poder Judiciário, doutor Paulo Regis, o que a gente percebe realmente no Rio Grande do Sul na questão da justiça estadual, ou seja, no Fórum Civil, vamos assim dizer, para esclarecer, a gente realmente está um pouco mais atrasado do que muitos dos estados que a gente tem aí pelo Brasil. Bom esclarecer também que Justiça do Trabalho e Justiça Federal no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem hoje a gente acompanha o padrão nacional que já vem sendo feito há algum tempo, então já é uma realidade dessas outras esferas do judiciário a questão da virtualização e do processo digital. Com relação ao processo da justiça comum, várias tentativas já foram feitas, alguns projetos, algumas varas nos fóruns regionais para juizado especial civil, já se iniciou algum trabalho com relação à parte ele diretamente eletrônico, mas muito incipiente. A OAB vem trabalhando também fortemente nessa tentativa de diálogo com o judiciário para acelerar um pouco esse processo, porque estamos ficando para trás. Então, nesse ponto, existe um novo cronograma que foi feito pelo TJ para a implementação que é o mesmo sistema da Justiça Federal, no prazo até o final de 2019, nenhum processo novo poderá ser ajuizado em meio físico, em papel. Então, a gente tem até o final do ano essa inserção do Judiciário Gaúcho também nessa filosofia digital, virtual, e que vai fazer de novo com que a nossa advocacia, os nossos profissionais, os nossos estudantes, os nossos acadêmicos
também tenham essa necessidade de atuação neste meio digital do nosso processo. O que fez, inclusive, o senhor relatou anteriormente, o mundo digital talvez tenha apressado também a aposentadoria de alguns colegas que rejeitaram a ideia, que não se adaptaram à ideia. A gente tem uma dificuldade muito grande no interior do estado, em comarcas mais e muitas vezes profissionais brilhantes. Muitas vezes. Brilhantes. Muitas vezes. Sem dúvida. Isso é uma situação que a gente visualizou muito fortemente pela própria ordem no passado. Acelerou o processo da saída. Acelerou esse processo. Né? Segunda-feira passada, eu tive a honra, a alegria de fazer uma fala na Ordem dos Advogados em Porto Alegre. E na entrada me disseram, olha, professora, está muito bem, tem cerca de 500 pessoas. Eu entrei no auditório, havia, pela minha contagem, cerca de 100. Eu fui questionar, quem me convidou disse, mas não teriam 500 pessoas? Sim, tem mais ou menos 500. Mas eu só vejo 80, 100, 120. Mas os outros estão ali assistindo por videoconferência. Em EAD online. Sim. E o ensino à distância aqui, a UBRA é muito forte na área. Agora, tem um probleminha, né? A gente que lida aqui, por exemplo, na comunicação com softwares e a tecnologia, a gente sabe. Por exemplo, a questão dos arquivos, das informações na nuvem. Né? Os riscos, né? A transição, como isso é feito, se há algum risco para um escritório, por exemplo, até mesmo, como você aí de casa, uma coisa que assusta, né? A gente vê algumas matérias a respeito sobre processos e vê aquele volume de papel muito grande. Né? Isso parece que está ficando para trás. Mas, ao mesmo tempo, o papel, teoricamente, nos dava algum tipo de segurança física. Na internet, a gente, no caso da nuvem, não é tangível, não é palpável, e tem o risco de ataques cibernéticos, por exemplo. Existe esse risco hoje, a gente vê em outras áreas, por exemplo, na área financeira, os ataques cibernéticos. Enfim, isso é possível, isso pode ter algum problema. Até mesmo um simples vírus dentro do escritório, dentro do equipamento, isso pode causar algum risco. Já há tecnologia, já se pensa sobre isso. Assim, quando lança o vírus, tem o antivírus. Geralmente quem faz o antivírus já fez o vírus, enfim. Né? É um outro tema. Tema para um outro debate. Bom, eu vou poder falar em razão da nossa experiência e o que a gente vem fazendo com relação a isso. No momento em que se debate a utilização da tecnologia... Só desculpe interromper, pode relatar, Guilherme? Guilherme trouxe um caso... Em 2011, uma chuva forte inundou o Tribunal de Justiça e tirou o sistema do ar. Isso é um risco também. Foi um temporal que aconteceu, o Tribunal de Justiça ali da Borges de Medeiros tinha toda a sua parte de TI no subsolo. Sim. E em função disso houve um prejuízo muito grande, por óbvio os prazos processuais todos foram suspensos naquele período, até que tudo fosse retomado. O tribunal fez uma série de providências internas, tanto fisicamente quanto para a questão de armazenamento dos seus dados. Imagino que hoje a situação possa estar um pouco menos complicada. Sim. Com relação aos escritórios, o que eu posso falar um pouco de como nós estamos trabalhando, nós lidamos com assuntos efetivamente muito delicados dos nossos clientes. Temos todos os arquivos devidamente habilitados em servidores próprios. Nós temos as duplicações de informações, temos os arquivos, gastamos uma enormidade para sistemas de segurança, contra malwares, contra todas essas questões de possíveis hackeamentos que possam acontecer. Todo profissional da advocacia que lida com o mundo virtual vai ter que se assessorar com um profissional de TI para que possa lhe auxiliar em como ajustar a sua rede, em como ajustar a sua proteção de dados, porque a gente está lidando com uma situação absolutamente importante. São informações dos nossos clientes, informações que muitas vezes são privadas, muitas vezes são guardadas em segredo de justiça, como se coloca, então a gente não pode ter isso sob o risco de vazamento, de inserção de hackeamento, qualquer coisa assim. Nós tomamos as medidas necessárias, se investe muito nisso para que isso possa ser bem feito. Os sistemas do judiciário igualmente também tem essa questão super bem detalhada, bem trabalhada, tanto que a gente não tem notícias muito frequentes de situações de queda de sistema e de servidores dos tribunais, porque isso é uma preocupação que vem desde de CNJ
né? Vem toda uma estruturação de como fazer, quais as obrigatoriedades de cada uma das áreas, enfim, a necessidade de especialização. A minha ideia é de que a confiança sempre vai ser um valor fundamental. Vai ser a confiança fundamental nos sistemas de tecnologia, ou seja, eu me colocando aqui como cliente, eu acho que o nosso telespectador se colocando como cliente, ele quer absoluta confiança e segurança nos sistemas informatizados, e ele quer confiança absoluta nos sistemas interpessoalizados. Doutor Gabriel, vamos montar um quadro aqui para o nosso telespectador entender melhor o que nós estamos falando. Eu sou um advogado, tenho meu escritório, não tenho nada informatizado ou tenho o mínimo necessário para postular em juízo, para falar, mas eu não tenho um sistema onde eu tenha a possibilidade online da minha casa estar trabalhando, ter um prontuário, como se fosse na área, no discurso médico, do meu paciente, o que está acontecendo. Como que o mercado, como é que esse advogado iniciante ou que queira otimizar, que queira realmente melhorar, migrar para um sistema confiável, o que ele tem que fazer? Como é que ele vai se assessorar? Sem mencionar aqui marcas, qual é o procedimento que ele deve adotar? A primeira coisa que ele deve fazer é se despir de qualquer preconceito e visualizar que realmente o auxílio é bem-vindo, é útil e faz com que ele tenha uma entrega melhor do seu trabalho. Esse é o primeiro ponto que é importante que o colega entenda e possa ter esse desprendimento. Hoje o mercado é absolutamente capilarizado nesse sentido. Nós temos centenas, eu diria, de softwares para auxílio de advogados e de escritórios. Vai do software para o advogado individual, para pequenos escritórios, para grandes corporações. Isso a gente consegue visualizar de uma forma muito tranquila no mercado. A própria OAB pode ser procurada, eventualmente, para auxiliar e sugerir, como instituição representante da classe, para sugerir, eventualmente, por onde buscar, com quem conversar. Nós também recebemos seguidamente a visita e os contatos de escritórios, tanto de Porto Alegre quanto do interior, para discutir esse tipo de assunto, para visualizar o que pode ser melhor para um colega ou para outro. As pessoas, às vezes, ficam um tanto receosas em fazer contato conosco para discutir esse assunto, porque acham que estão tomando o nosso tempo, ou estão tirando informações que nós não gostaríamos de estar tratando. E muito pelo contrário. O nosso objetivo é tentar, de uma vez por todas, fazer com que o mercado da advocacia se profissionalize, que o mercado cresça, que o mercado possa entregar melhores condições e melhores resultados do seu trabalho. Isso faz com que todos cresçamos. O mercado cresce com relação a isso. Então, a troca, ela é fundamental, ela é importante. E nós temos que estar sempre dispostos a isso. Uma última questão antes da gente fechar. O senhor acredita, doutor Gabriel, que esse processo que está... E a gente sabe que a tecnologia, o processo é acelerado, não é em PA, em PG mesmo. Se isso vai acelerar os processos hoje. É uma das principais queixas que a gente tem no Brasil. A lentidão da justiça, do Poder Judiciário. Isso deve contribuir para uma justiça mais célere? A gente pode fazer essa análise justamente nos casos onde se pode observar os tribunais ou os judiciários já virtualizados ou digitalizados. Sim. Dentro do nosso escopo, dentro do escritório, com as ferramentas que a gente utiliza, nós podemos fazer a mensuração dos tempos médios de vida dos processos em cada um dos estados, para cada um dos nossos clientes. E o que a gente tem observado, especialmente não quero fazer propaganda de tribunais outros, mas vou dar o exemplo, sim, do Paraná, que é um exemplo super bem sucedido na esfera civil com relação à tramitação dos seus processos digitais, que consegue, com um prazo encurtado com relação ao que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo, ter uma entrega, a entrega jurisdicional, vamos dizer assim, a entrega do judiciário para aquele processo, ela é muito mais célere do que acontece no Rio Grande do Sul, por exemplo. Perfeito. Em números quantitativos, fatos, dados, agiliza. É fato.
Bom, isso traz esperança, né, para o povo brasileiro, na medida que é uma das principais queixas que a gente tem hoje, a lentidão do Poder Judiciário. Como é justiça tardia, Exatamente. é justiça manifesta. Professores... Mais sempre um rápido e prazer. melhor. É isso que ele disse, quantitativo e qualitativo também. Professor Jorge Trindade, professor Paulo Regis, a gente vai se encontrar em breve, mas aqui fica um especial abraço ao Dr. Gabriel, que nos atendeu por esse convite. Sem dúvida. Seja sempre bem-vindo, Dr. Gabriel. Muito obrigado, Ives. Sempre à disposição aos convites. Uma alegria estar presente. Muito obrigado. Dr. Gabriel, professor Trindade, professor Paulo Regis, Direito em Pauta, volta em breve. Até a próxima. Até o próximo encontro. Tá bem.